Graça e paz, irmãos, que a paz de Deus esteja com você e com toda a sua família. Eu quero começar esse culto com dois avisos importantes. O primeiro é retomar o que já foi avisado na semana passada. Como você deve saber, a Jubavar tem realizado uma ação em prol de lar de idosos, orfanatos, pessoas carentes, junto com a juventude das igrejas aqui da região. Nós estamos arrecadando alimentos para que no final de agosto, juntar toda essa doação e poder ser distribuído nessas instituições e para algumas pessoas carentes também. Então você que pode doar alguma coisa, você que pode participar dessa ação, por favor me procure, me chame no privado, no WhatsApp, me procure de alguma forma para que possamos organizar essa coleta, tá bom? Seja buscando na tua casa ou organizando um ponto de encontro, levando na igreja, enfim, essa forma de coleta a gente pode se adequar, mas eu, por favor, peço que você que pode contribuir de alguma forma me procure para que possamos ser participantes dessa ação tão importante, tão necessária nesse momento, tá bom? Então ajude a juventude do Vale do Ribeira a trazer esse impacto positivo para as pessoas, tá bom? O segundo aviso é que nós estamos estruturando nossos cultos para iniciar os cultos ao vivo, né? Então, talvez no próximo culto, já no dia 23, teremos nosso culto ao vivo. Se não puder acontecer nesse dia, talvez seja no próximo, mas a gente vai avisar os irmãos para estarem preparados para isso, mas só para você saber que estamos estruturando os nossos cultos para poder realizar ao vivo, quem sabe, se tudo der certo, a partir do nosso próximo culto, tá bom? Então fique atento às informações que estaremos compartilhando posteriormente, tá bom? Eu quero ler um texto que está no Salmo 95, um salmo que diz o seguinte, a partir do versículo 1, tá? Salmos 95, versículo 1 diz assim: Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos, prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois ele é nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio e rebanho que ele conduz. Um texto que nos faz lembrar do cuidado de Deus para com seu povo. Um Deus tão presente, nós podemos perceber, por exemplo, enquanto o povo estava caminhando no deserto, mesmo com tantas coisas erradas que o povo fez, de desobedecer a Deus, enfim, você conhece a história, mas ainda assim Deus em nenhum momento desamparou seu povo, esteve cuidando e protegendo. Da mesma forma, Deus é assim conosco hoje. Apesar de toda a calamidade, todos os problemas que nós enfrentamos, o nosso Deus continua cuidando de nós, continua preservando nossa vida, continua nos pastoreando, nos conduzindo. É um motivo de gratidão e esse salmo nos convida a louvar a esse Deus pelo que Ele é, um Deus criador, poderoso e presente em nossas vidas. Então eu quero te fazer esse convite, vamos adorar o Senhor, vamos louvar a esse Deus, a nossa rocha, a qual nos torna inabaláveis se estamos firmes nele. Então vamos orar e depois eu quero te convidar a louvar ao Senhor. Amém? Vamos orar juntos então? Pai, obrigado, muito obrigado por se fazer presente em nossas vidas. Obrigado porque podemos descansar no Senhor, sabendo que Tu és poderoso, um Deus que criou todas as coisas e um Deus sobre o qual podemos nos firmar, Senhor. Não importa a tempestade, não importa os problemas, em Ti podemos estar seguros, ó Deus, e Te agradecemos por isso, ó Pai, por ser um Deus fiel e presente em nossas vidas. Recebe nossa adoração, recebe nosso culto, que hoje seja um dia especial, ó Pai, porque entregaremos a Ti como igreja do Senhor, um culto ao Senhor e que seja aceitável mediante a cruz de Cristo que nos torna, nos dá a possibilidade de acessar e estar em Tua presença. Obrigado, Jesus, pela salvação e por nos possibilitar esse relacionamento próximo contigo. Esteja conosco nesse tempo, que possamos também meditar na Tua palavra e ser edificados por Ti, como sempre tem sido cada vez que estamos em Tua presença. Assim Te agradeço e oro ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor juntos, então? Desamparou o meu clamor.
tristeza em alegria. O que eu posso fazer, ó Deus, pra te agradecer pelo que fizeste por mim? Não sei como dizer o quanto eu te amo e sou grato a ti. Meu Deus nunca me deixou, nem desamparou o meu clamor. Minhas lágrimas Ele contou e o meu choro Ele consolou. Transformou minha noite em dia. Minha tristeza em alegria. O que eu posso fazer, ó Deus, pra te agradecer pelo que fizeste por mim? Não sei como dizer o quanto eu te amo e sou grato a ti. O que eu posso fazer, ó Deus, pra te agradecer pelo que fizeste por mim? Não sei como dizer o quanto eu te amo e sou grato a ti. Do que adianta ter as riquezas deste mundo ou ser honrado por todo seu não estiver perto de ti? Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te
graça e a paz do nosso bom Deus esteja sobre a sua vida. Nós nos encontramos mais uma vez para prestarmos o nosso culto ao Senhor. E nesse momento tão importante da nossa história também, que fomos chamados por Deus para viver, nós nos encontramos aqui para cultuar esse Deus que tanto tem feito por nós, que tanto tem nos abençoado. Então nessa noite eu quero convidar você a declarar o seu amor, a sua confiança, a sua fé e toda a sua gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em sua vida, por você e através de você. Eu quero mais uma vez nessa noite, tendo esta oportunidade, dividir com você a palavra do nosso Deus, refletir junto e pensar sobre as implicações dessa vida no reino de Deus. Portanto, eu queria convidar você em primeiro lugar a orar ao Senhor, a colocar a sua vida diante de Deus em oração. Nós já neste culto já podemos cantar ao Senhor, já podemos orar ao nosso Deus e vamos continuar fazendo isso com o nosso coração voltado para o Senhor, como a nossa oferta a Ele neste momento, a nossa atenção e a nossa devoção ao nosso Deus. Portanto, eu convido você a orar comigo neste momento. Pai bondoso, ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como é bom poder, ó Pai, cultuar ao Senhor. Gratos somos por esse privilégio que temos recebido do Senhor esse privilégio de sentir em nosso coração esse desejo, Pai, de te exaltar, de te glorificar, o desejo de nos voltar para a Tua Palavra, o desejo de falar com o Senhor através da oração, através da busca ao Senhor. Muito obrigado, Pai. E mais uma vez pedimos que o Senhor continue a falar conosco neste momento, assim como o Senhor já falou através dos louvores que entoamos ao Senhor, desde o início deste culto, Pai, na sua introdução. E nós pedimos neste momento, ó Deus, que o Senhor continue a falar conosco pela Tua Palavra. Aquietamos o nosso coração, consagramos todo o nosso ser ao Senhor e pedimos a Deus que o Teu Santo Espírito fale conosco, ministre ao nosso coração e nos dê, Senhor, a fé, a coragem e o entendimento e sabedoria necessários para que possamos aplicar em nossas vidas, ó Pai, a Tua preciosa palavra. Nós oramos dessa maneira e fazemos esta oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Agora sim, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no versículo 33. E nós vamos refletir sobre este episódio, onde Jesus tem mais uma conversa com os seus discípulos, e essa conversa ela é reveladora, porque revela muito do coração dos discípulos naquele momento, ou até este momento, que eles estavam caminhando com Jesus. Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 33, a Bíblia nos diz assim: Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: Sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Jesus ele convida os seus discípulos para caminhar com ele. E nós sabemos que os discípulos de Jesus, eles eram pessoas como você e eu. Pessoas que eram pecadoras, pessoas que tinham as suas dificuldades. Nós sabemos da composição desse grupo de 12 discípulos de Jesus, como ela era formada, como era esse grupo. Pessoas muito diferentes, de origens diferentes, de instrução diferente, de visão de mundo diferente, de entendimento de vida diferente, enfim. Jesus chama essas 12 pessoas para conviver ali em harmonia e confiar a elas uma grande missão, que era a continuação daquilo que Jesus Cristo havia iniciado, que era o anúncio do Evangelho, dessa mensagem do reino até os confins do mundo. Jesus chama essas 12 pessoas para caminhar com ele. E as 12 pessoas que Jesus chama, bem sabemos nós, por conta de algumas características que apresentei aqui há pouco, não eram pessoas prontas.
eram pessoas que estavam num processo de transformação, num processo de crescimento, de melhoramento a partir do momento em que eles estavam vivendo as suas vidas com Jesus Cristo. E nesse exato momento da história, apesar e a despeito de tudo aquilo que eles haviam visto Jesus realizar, havia algo no coração dos discípulos que estava latente e que neste momento eles deixaram aflorar esse sentimento. Diz-nos a Bíblia que Jesus chega em casa, em Cafarnaum, na cidade que alguns chamam do seu quartel-general, de onde Jesus ali saía para ministrar e falar do seu amor às pessoas. Os discípulos vinham nesse caminho até Cafarnaum discutindo, conversando, ponderando algumas situações da vida. E neste momento que Jesus chega em casa, depois de ter chegado em casa na intimidade com os seus discípulos, Jesus pergunta para eles, para os discípulos, aquilo que eles estavam discutindo no caminho. E para a surpresa de Jesus, ou para a nossa surpresa, eles não falam, eles ficam quietos, eles não apresentam para Jesus o que eles estavam discutindo, muito provavelmente porque eles sabiam que a discussão não havia produzido nada de proveitoso ou tivesse sido uma discussão que fosse, na verdade, uma perda de tempo, porque eles não revelam para Jesus aquilo que eles estavam falando. Mas Jesus, como conhecedor do coração humano e sabendo muito bem aquilo que se passava no coração do homem, faz essa pergunta justamente porque ele entendeu que nesse momento era necessário que os discípulos aprendessem uma grande lição sobre o reino de Deus, sobre o que é ser um discípulo de Jesus, sobre o que é ser um seguidor de Jesus e como vive esse seguidor, essa seguidora de Jesus. Marcos, ele vai nos falar sobre o que os discípulos estavam conversando e discutindo no caminho. E no versículo 34, então, Marcos escreve: mas eles se calaram diante da pergunta de Jesus sobre o que eles estavam discutindo, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. A discussão dos discípulos, ela repousou sobre o seguinte tema: quem de nós aqui é o maior? Quem de nós aqui é o mais importante? Quem de nós aqui é o de maior destaque? Quem de nós aqui tem mais influência? Quem de nós aqui é o mais essencial para fazer parte deste grupo? Quem de nós aqui é indispensável? Quem de nós aqui não pode faltar para que este grupo alcance o seu grande objetivo, que é aquilo que Jesus veio fazer e veio continuar, ou levar a continuidade através dos discípulos? Pode parecer, num primeiro momento, uma discussão sem muita relevância. Pode parecer, num primeiro momento, que afinal, se nós fôssemos olhar, poderíamos dizer assim, não, Pedro, acredito que Pedro seja o maior, porque Pedro é aquele, inclusive, que depois na história vai ter um destaque lá em Atos, então Pedro é o maior. Alguém poderia dizer assim, não, Judas é o maior porque ele era o tesoureiro do grupo e como tesoureiro ele precisava administrar muito bem a finança do grupo, senão eles não conseguiriam realizar todo o trabalho que Jesus Cristo queria realizar. Alguém poderia dizer assim que o mais importante daquele grupo talvez fosse Simão, o Zelota, porque era alguém que estava disposto, preparado para pegar em armas e, numa possível revolta, ser aquele que liderasse. Pode parecer uma pergunta um tanto quanto irrelevante, mas na verdade ela é tremendamente reveladora do coração humano. Jesus, quando pergunta para os discípulos o que eles estavam discutindo, e esse silêncio dos discípulos, na verdade, fala muito. É um silêncio que ele é ensurdecedor, na verdade, porque quando Jesus pergunta o que eles estavam discutindo, os discípulos percebem muito claramente, e é algo que também nós devemos aprender, que Jesus Cristo ele está muito atento a tudo aquilo que acontece na nossa vida. Não tem nada na nossa vida que passa despercebido pelo nosso Senhor. Não tem nada na nossa vida que passa despercebido. Os discípulos estavam discutindo pelo caminho, Jesus Cristo não estava com eles naquele momento, ou pelo menos próximo,
de forma que Jesus chega em casa e pergunta para eles aquilo que eles estavam discutindo, mas nos mostra que mesmo que Jesus não estando tão próximo a ponto de não ouvir no momento em que eles discutiam, Jesus, como onisciente que era, sabia que eles estavam discutindo alguma coisa e que aquilo era importante. Então, mesmo que nós possamos hoje estar vivendo um momento na nossa vida, Jesus sabe aquilo que se passa no nosso coração. E sabe que aquilo que se passa no nosso coração é importante porque forma muitas vezes é a fonte das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas decisões. A Bíblia vai falar em Mateus 12, versículo 34, que a boca fala do que o coração está cheio. Então tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu expresso, tudo aquilo que eu verbalizo, demonstro com isso que aquilo que falo é importante para mim. Então não tem nada daquilo que eu diga que eu possa falar assim, não, é só brincadeira. Na verdade tem um fundo importante para mim ali. Então quando Jesus pergunta aos discípulos o que eles estavam discutindo no caminho e eles se calam, eles silenciam, eles percebem que aquilo que eu falo, aquilo que eles estavam discutindo, ou a minha vida, ela não passa despercebida aos olhos de Jesus. Num segundo momento, o silêncio dos discípulos, ele também é revelador, porque eles percebem que essa simples pergunta de Jesus, o que vocês estavam discutindo no caminho, ela é uma pergunta que leva à reflexão, porque eles sabem que a discussão deles, de fato, ela não produziu o efeito que eles esperavam. Quando eles silenciam, eles dizem a Jesus assim, nós sabemos que fizemos errado. Não deveríamos discutir isso, isso não deveria ser uma pauta nossa, isso não deveria ser uma questão importante para nós. O silêncio deles é muito revelador, fala muito sobre aquilo que eles estavam vivendo e aquilo que eles estavam sentindo. Um terceiro momento, ou uma terceira situação aqui, é que aquilo que os discípulos, a pergunta de Jesus e a fonte da discussão deles, que era acerca da importância, quem era o maior, demonstra que eles não haviam compreendido o que era ser um discípulo de Jesus. Porque tudo aquilo que Jesus apresenta para os discípulos é alguém que não estava preocupado com o poder humano. E o ser humano tem como meta, muitas vezes, alcançar justamente esse poder. Ser alguém poderoso, ser alguém influente, ser alguém que manda, ser alguém que é respeitado, ser alguém que é considerado nas situações. E Jesus Cristo, sendo a pessoa mais poderosa, sendo aquele de mais influência, ele não busca isso como uma meta pessoal. Paulo, na carta aos Filipenses, ele vai dizer isso, que Jesus não coloca no seu coração que o ser alguém, um Deus, deveria ser algo que ele devia se apegar. Então Jesus estava desapegado dessa ideia de poder, da centralidade do poder, da centralidade da influência. Então a própria presença de Jesus e a própria pergunta dele naquele momento decisivo da história dos discípulos ali, é uma confrontação aos ideais dos discípulos. Os discípulos estavam seguindo Jesus, estavam caminhando com Cristo, mas eles tinham na meta dele, pessoal, ali naquele momento, todos eles, uma grande disputa. Então era um grupo que não estava unido, era um grupo que não estava visando o mesmo propósito, era um grupo que estava caminhando junto, que estava aprendendo de Jesus, que estava seguindo Jesus, mas com objetivos pessoais. E quais eram esses objetivos? O primeiro dele, saber quem era o maior, quem era o mais importante. Então eu convivo com você, eu estou caminhando com você, mas na verdade o meu grande desejo é ser maior que você. O meu grande desejo é superar você. E quando há esse sentimento, não há comunidade. Quando há esse sentimento, não há comunhão. Quando há esse sentimento, o que há, na verdade, é disputa. E o que há, na verdade, é uma semelhança com aquilo que o mundo vive. E o reino de Deus, na verdade, é um contraponto ao mundo. O reino de Deus é o avesso do mundo. Ou o mundo é o avesso de Deus, do reino de Deus, na verdade. O reino de Deus é o que é real. E neste reino, Jesus ele vai nos dizer que se alguém quer ser o primeiro, então Jesus mostra para nós que não é errado querer ser o primeiro.
Eu posso ter o desejo de ser o primeiro, eu posso querer ser este primeiro, mas eu devo buscar esse objetivo não pela cosmovisão do mundo, não pela forma que o mundo enxerga esse primeiro lugar, mas eu devo buscar ser o primeiro através da ótica do reino de Deus. E então Jesus nos ensina como é que eu posso ser este primeiro, como é que eu devo buscar essa proeminência, como é que eu posso buscar esse destaque, como é que eu posso fazer isso? Então Jesus diz, se alguém quer ser o primeiro, vamos lá, será o último. Aí eu pergunto a você nessa noite, será que alguém tem o desejo de ser o último em alguma coisa? Você já viu alguém ser parabenizado porque ele correu uma corrida e disputou, sei lá, uma São Silvestre da vida aí, e ele chegou em último lugar, você parabenizou essa pessoa, parabéns. Ele treinou, ele se dedicou, ele se preparou, ele falou assim, eu quero vencer essa corrida. E aí você descobre lá que depois, lá no dia 31 de dezembro, e aí como que foi? Ele fala assim, olha, cheguei em último. E você vai efusivamente parabenizá-lo, dizer assim, olha, parabéns porque você atingiu o seu objetivo, você chegou em último. Não, porque na sociedade que nós vivemos, não tem espaço para perdedores, porque o último não venceu, o último perdeu. Então, na sociedade que nós vivemos, não tem espaço para perdedores. Então, o último, muitas vezes, é sinônimo de perdedor. Ser último é sinônimo de derrota, mas não no reino de Deus. No reino de Deus, o último é um último que é consciente. O último no reino de Deus, ele é o último porque ele está abrindo espaço para que outros possam ir à frente. Este último no reino de Deus é um último que faz isso não porque ele é incapaz de alcançar. Ele é o último porque ele entende que ele deve ceder espaço e para ele é prazeroso fazer isso. Tanto que Jesus diz, primeiro no reino é aquele que é último. Então no reino de Deus os valores estão invertidos. No reino de Deus nós compreendemos verdadeiramente como é que deve ser vivido essa experiência da humanidade, essa experiência da comunidade. Jesus diz que no reino de Deus o primeiro é aquele que será o último e deve ser também servo de todos. Quem é o primeiro no reino de Deus? É aquele que se dispõe a servir, é aquele que se dispõe inclusive a se colocar no último lugar para que o outro possa alcançar aquilo que ele tanto deseja. Reino de Deus é um lugar de servos. Reino de Deus não há espaço para orgulho, não há espaço para arrogância, não há espaço para altivez, não há espaço para desconsideração do próximo. Pelo contrário, o reino de Deus é lugar daqueles que se assemelham a Jesus Cristo. Porque esse mesmo Marcos, no capítulo 10, no versículo 45, escreve o seguinte, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Reino de Deus é lugar de pessoas que têm o desejo de servir. Quando no meu coração há o desejo de ser o maior, não com base naquilo que o reino diz, mas com base naquilo que a sociedade e o mundo diz, eu estou dizendo que eu não quero servir, estou dizendo que eu quero ser servido. Quando eu busco ser o maior, com base naquilo que o mundo diz e não no que o reino fala, eu estou dizendo que não me importa o exemplo de Jesus. Eu prefiro o exemplo dos homens. Quando eu digo que quero ser o primeiro, de acordo com o mundo e não de acordo com o reino, eu estou dizendo que, sendo eu hoje alguém que se identifica com Jesus, eu não considero aquilo que ele fala, aquilo que a sua palavra diz. Portanto, eu faço orações e desejo no meu coração aqui que você seja o primeiro. Eu busco ser o primeiro, mas não o primeiro e maior conforme o mundo, mas o primeiro de acordo com aquilo que Jesus fala. Eu quero ser o primeiro a abrir espaço na minha vida para que outros possam se sentir bem. Eu quero ser o primeiro a me dispor a servir. Eu quero ser o primeiro a me dispor a amar. Eu quero ser o primeiro a me dispor a caminhar a segunda milha. Eu quero ser o primeiro a compreender que reino de Deus é lugar de servos.
Eu quero ser o primeiro a poder me oferecer para ajudar. Eu quero ser esse primeiro. Se alguém quer ser o primeiro, será o último, disse Jesus. Porque lá estando em último, nós aprendemos a considerar o sofrimento também do outro. Nós aprendemos a considerar os anseios do outro. Citando mais uma vez Paulo apóstolo no capítulo 2 de Filipenses, ele fala assim nos versículos 3 e 4, que nós não devemos considerar tão somente os nossos próprios interesses, mas também o interesse do outro. É muito gostoso quando você encontra alguém que abre mão em um momento da sua vida para cuidar de você. É muito gostoso quando você encontra alguém que ele para um pouco aquilo que ele está fazendo, ele para um pouco a sua vida para nos dar atenção, para nos dar apoio, para nos ajudar a enxergar a vida de maneira diferente. Isso é muito bom. E o nosso desafio é ser esse alguém para aquele que hoje está precisando. O nosso desafio é ser esse último. É colocar-se voluntariamente, não ser jogado, não ser excluído, mas voluntariamente colocar-se um passo atrás para que o outro então possa ser atendido nas suas necessidades. É servir, porque aquele que serve, olha que interessante, ele está satisfeito. Aquele que serve, ele está pronto. Aquele que serve, ele está forte. Aquele que serve, ele está imitando o mestre, que não veio para ser servido, mas sim para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O desejo da humanidade é ser servido. O desejo do nosso Deus é que nós sirvamos. É que nós nos identifiquemos como aqueles que servem. E Jesus ele vai além e como a característica do nosso Senhor, ele procura gravar profundamente na mente dos seus discípulos aquilo que ele está ensinando. Então a Bíblia vai nos dizer assim que ele traz uma criança, coloca no meio dos discípulos, toma nos braços e diz. Jesus ele quer gravar muito fortemente o seu ensino na mente dos discípulos. Portanto, ele pega uma criança, coloca a criança no meio deles, dos discípulos. Depois Jesus pega essa criança nos braços dele e diz assim: quem me recebe, ou quem recebe essa criança, em meu nome, recebe a mim. Quem recebe essa criança no meu nome, recebe a mim. Você consegue imaginar a cena? Os discípulos estão brigando para ver quem é o maior, para ver quem é o mais importante. E Jesus fala assim, olha, no reino de Deus não é isso, não é essa discussão. No reino de Deus o primeiro é aquele que é o último. Deus veio de maneira diferente. No reino de Deus, o mais importante é aquele que serve. Porque esses são essenciais. Essenciais são aqueles que servem. Essenciais são aqueles que se dispõem. Essenciais são aqueles que doam. Essenciais são aqueles que se entregam. Que marca a nossa vida, você pode ter certeza disso, são aquelas pessoas que nos abençoam quando mais nós necessitamos. E Jesus então, para marcar isso, para imprimir isso na mente e no coração dos discípulos, pega uma criança e diz a eles assim: quem me recebe uma criança tal como esta em meu nome, este me recebe. E quem me recebe não me recebe a mim, apenas a mim, mas recebe também aquele que me enviou. Então, quando Jesus diz, quando você recebe essa criança em meu nome, quando você recebe essa criança em meu nome, você não recebe apenas essa criança, mas você me recebe. E quando você me recebe, você não recebe apenas a mim, mas recebe também aquele que me enviou. E por que Jesus faz isso? Jesus pega aquela criança, e essa criança ela é uma lição para os discípulos e para nós também. Por quê? Porque a criança ela sequer era considerada nos dias de Jesus. Você vai lembrar da multiplicação que Jesus realiza lá dos pães e dos peixes, a primeira delas? O autor bíblico ele vai dizer assim que nesse primeiro momento havia ali 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Então quem eram contados? Eram os homens. As mulheres e crianças não eram contadas. Nós não sabemos quantas mulheres tinham ali, nós não sabemos quantas crianças tinham ali. Mas imaginando pela quantidade de homens e a quantidade de mulheres e de crianças, poderia ser bem maior do que a quantidade de homens que ali tinham. Mas não eram contados. Por quê? Porque não tinham uma relevância social.
não tinha uma relevância social. A criança, ela era contada a partir do momento que ela pudesse ajudar em casa, a partir do momento que ela pudesse ser uma seguidora de um rabi ou de um rabi, ela era contada quando ela pudesse servir no exército. Então, até esse momento, vamos falar de maneira prática, a criança não servia. Então Jesus pega aquela que não tem relevância, uma vez que os discípulos estão discutindo justamente isso, quem era o mais importante. Jesus pega para aquele ser que para a sociedade não tinha uma importância, ele pega e diz assim: se você recebe esse daqui que não tem importância em meu nome, você está me recebendo. E a mensagem que Jesus está passando para os discípulos é: eu me identifico com aqueles a quem a sociedade vira as costas. Para quem a sociedade não tem importância, aqueles para quem a sociedade não tem importância, esses são muito importantes para mim. E quando você trata bem esses que não têm importância para mim, você está me recebendo, porque eu estou identificado com ele. E quando você me recebe, você recebe o Pai. Então Jesus nos ensina que no reino de Deus, a forma de nos relacionarmos com Deus também está na forma com que nos relacionamos com aqueles que são importantes para Jesus. Então, quando é que eu mostro que eu sou um discípulo de Jesus? Quando no meu coração não há a busca pelos aplausos dos homens. Quando eu entendo que o serviço é mais importante do que o reconhecimento. Quando eu entendo que aqueles que são importantes para Cristo, e para eles eu devo olhar, que são esses justamente que estão à margem da sociedade. Uma vez que a sociedade vira as costas para esses, é lá que Jesus está. Lembramos-nos de Mateus 25. Jesus ele fala que nós demos atenção a Ele quando nós vestimos aquele que não tem condições, quando visitamos aqueles que estão presos, quando nós alimentamos aqueles que estão famintos. É cuidando daqueles com quem Jesus se importa que nós estamos fazendo a obra e Deus se sente adorado e servido por sua igreja desta maneira. Por que Jesus pega uma criança? Porque a criança ela é completamente dependente do adulto. A criança ela não tem condições de prover o seu alimento, de prover a sua roupa, ela não tem. Se o adulto não fizer isso por ela, ela não vai ter. A criança, se o adulto não cuidar dela, ela sofre, pode inclusive até mesmo morrer. Então a criança ela é completamente dependente. Jesus pega no seu colo alguém que é completamente dependente para dar um exemplo daquele que é maior no reino de Deus. A criança ela é o grande exemplo também de alguém que é ensinável. Jesus mostra para os discípulos que o maior no reino de Deus é aquele que depende dele, mas é aquele também que está aberto a ser ensinável. Jesus pega aquela criança para mostrar para os discípulos que o valor do reino de Deus era diferente do valor do mundo, do reino dos homens, porque esta criança que não tem relevância para a sociedade, no reino de Deus ela é extremamente importante. Essa criança que a sociedade não daria nada por ela, é justamente aquele com quem Jesus se identifica. Então Jesus diz, quer ser o maior? No reino, é aquele que se coloca em último, é aquele que não dá importância a si mesmo que não tem, mas é aquele que vê a importância que Deus dá. É aquele que se olha, que se enxerga, não na ótica do mundo, mas na ótica de Deus. Então o importante para Deus, talvez então poderíamos resumir assim, nessa pergunta, quem é importante para Deus? O importante para Deus é aquele que serve e que não se preocupa em ser importante. Quem é importante de fato? E você vai testificar isso na sua vida. A pessoa importante é aquela que não se preocupa em ser importante. Porque em não se preocupando em ser importante, ela acaba sendo. Agora, quando eu me preocupo em ser importante, eu já perdi o foco, já me desviei e já não sei mais quem sou. Então, que nesse momento que nós estamos vivendo, você e eu possamos ser importantes nesse tempo que nós estamos passando, não nos preocupando em ser, mas simplesmente sendo, recebendo aqueles a quem o mundo está virando as costas, dependendo do Senhor, tendo sempre um coração e uma mente ensinável
para aprender cada vez mais do nosso Deus e percebendo que o importante para Deus é aquela que serve. Convido você a se aperfeiçoar cada vez mais no serviço do reino do Senhor. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, a Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia a caminhar contigo. E nesse caminhar contigo, Senhor, nesse caminhar que é diário, nesse caminhar que apresenta, sim, em alguns momentos desafios, nós somos levados a pensar justamente sobre essa disposição no serviço. Às vezes, Pai, nós somos consumidos por esse desejo da importância e questionamos-nos quem é maior, quem é o indispensável, quem é aquele que se faltar não vai acontecer. Mas quando o Senhor, somos confrontados com os valores do Seu reino, nós percebemos que importante mesmo, Pai, indispensável mesmo, é aquele que está disposto a servir. É aquele que está disposto, Pai amado, a se colocar em último lugar. É aquele que não coloca no seu coração o desejo de ser o maior, de ser servido, de ser aplaudido, mas aquele que está olhando para o outro e considerando a importância que o outro tem, que o próximo tem. Diante disso, nossa oração nessa noite é para que o Senhor nos ensine, Pai, a servir. A servir sem o desejo de sermos aplaudidos, sem o desejo de receber reconhecimento. A servir, ó Deus querido, entendendo que é uma necessidade, que algo precisa ser feito e que nós estamos aqui para isso. Assim sendo, Pai, nos ajuda, dia após dia, a ter um coração de servo. A ser alguém, Pai amado, que não julga tão somente a importância dos seus próprios interesses, mas que considera o interesse do outro. Alguém que se coloca ao lado, alguém que diz, eis-me aqui, para a necessidade do nosso próximo. E que em nome de Jesus, Pai, nós possamos ter a mesma disposição e a visão de reino que o Senhor tem. E assim então aprender que o importante, a pessoa importante, é aquele que serve. E que em servindo, Pai, nós vamos entender que a importância ela vai transparecer, porque nós estamos sendo usados pelo Senhor para fazer a diferença nesse momento que nós estamos vivendo. Muito obrigado pela visão de reino que tem nos dado. Muito obrigado, Deus querido, por essa mudança que o Senhor tem realizado nas nossas vidas e que em nome de Jesus Cristo, Pai, nós sejamos uma comunidade de irmãos e irmãs que tem no coração um único desejo e um único compromisso, não com a importância, mas com o serviço no reino. Que o Teu amor, ó Deus Pai Todo-Poderoso, que a Tua graça, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Teu Santo Espírito, Pai, seja sobre toda a Sua igreja, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que sua semana seja maravilhosa e que você possa desfrutar cada vez mais da presença do Senhor em sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Abre
segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Querido irmão, nós estamos encerrando esse culto. Foi muito bom passar esse tempo contigo. Sempre é maravilhoso passar esse tempo contigo. E eu quero só, antes de encerrar esse culto, relembrar os avisos que eu dei no início, né? Então nós estamos em campanha com a Jubavar, arrecadando alimentos para ajudar orfanatos, lares de idosos, pessoas carentes. E você pode ajudar tanto indicando pessoas que precisam de cesta básica ou alguma doação, né? Eu vou compartilhar, vocês já receberam, mas vou compartilhar aqui na descrição a lista dos itens para servir de referência, para saber no que doar, como contribuir, tá bom? E você pode ajudar então na doação ou indicando pessoas para que a gente possa também auxiliar, ajudar de alguma forma, tá? Então os jovens estão envolvidos diretamente nisso e precisamos que toda a igreja se envolva também para que possamos impactar positivamente a nossa região. E o outro aviso que eu dei, quero reforçar aqui, é os nossos cultos, né? Nós estamos estruturando para que, quem sabe, a partir do nosso próximo culto, realizemos isso de forma ao vivo, né? Um culto ao vivo. Então fique atento, né? Nós vamos trazer mais informações em breve, mas se tudo der certo, eu espero que sim, nós possamos estar cultuando ao vivo, interagindo mais com os irmãos. Vai ser muito bom, foi muito bom os cultos gravados e eu creio que será muito bom também os cultos ao vivo. Então fique atento, a gente logo traz mais informações. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana, que a graça de Deus te acompanhe nesses dias, em nome de Jesus.